Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta segunda-feira, tempo da Quaresma, dia 13 de março de 2023, a Igreja relembra como santo do dia Santo Rodrigo e Santo Salomão, homens com virtudes cristãs, mártires na Espanha, no ano de 857. Vamos conhecer um pouco mais da história de Santos Rodrigo e Salomão. Eles são os mártires mais conhecidos ou característicos de Córdoba ou Córdoba, na Espanha. Estes dois homens, junto com Santo Eulógio, que foi celebrado há poucos dias atrás, e tantos outros, deram o testemunho de Cristo com as virtudes cristãs e depois com o seu próprio sangue, com o seu martírio na Espanha no primeiro milênio. No ano 711, um exército muçulmano conquistou o reino visigótico, que era a região cristã. Lembrando que Maomé apareceu por volta do ano 600. Então, os muçulmanos, logo no seu início, eram muito fortes e começaram atacando os países cristãos da Europa. Eles assim colocaram a maior parte da Península Ibérica, o que hoje seria Espanha e Portugal, sob o jugo do Islã, numa campanha militar que durou 8 anos. A região foi até mesmo rebatizada, renomeada como Al-Andalus, pelos novos líderes. É interessante que até hoje existe uma cidade na Espanha chamada Andaluzia, que também tem um nome bem parecido. No ano 750, muitos sobreviventes da dinastia de Damasco se mudaram para Córdoba e ali fundaram o Emirado de Córdoba, tornando a cidade um centro da cultura islâmica ibérica. Uma vez conquistada a Ibéria, a Sharia, ou a lei islâmica, foi imposta em todo o território. Os cristãos e os judeus eram chamados de os povos do livro, certamente se referindo à Bíblia. Os judeus mais pelo Antigo Testamento e os cristãos pelo Novo Testamento. E eles estavam sujeitos a um imposto, pago por pessoa, que os permitia viver sob o regime islâmico. Porém, sob a Sharia, a simples blasfêmia contra o Islã era motivo suficiente para a pena de morte. Não se podia falar mal, de forma alguma, nem da religião, nem do regime. Uma ditadura bastante forte. Aqui entra a história de Rodrigo, que era sacerdote. Santo Rodrigo era sacerdote, era padre católico e tinha 2 irmãos. Um era católico e outro era muçulmano. Estes irmãos viviam em contínuas brigas. Uma vez Rodrigo foi separar uma briga e acabou apanhando. Enquanto estava desmaiado da surra, o seu irmão muçulmano o colocou num carro e saiu pelas ruas dizendo que Rodrigo agora era muçulmano, havia abraçado a fé islâmica. Era mentira. Depois que ele sarou, Rodrigo continuou exercitando o seu ministério cristão. Então os muçulmanos julgaram-no traidor e decidiram acabar com ele. Perante os julgadores, ele simplesmente declarou: eu nasci cristão e cristão hei de morrer. Talvez daí venha uma inspiração para os católicos que dizem: eu nasci católico e morrerei católico. Um objetivo de vida muito nobre. A pessoa nascer na verdade e morrer na verdade de Cristo. Foi então que Salomão, na prisão, também por ser cristão, conheceu o sacerdote Rodrigo. Porque Rodrigo também foi preso e ambos ficaram na mesma prisão e assim sofreram muito
por causa do cristianismo. E esta perseguição resultou no martírio dos dois santos, Santo Rodrigo, sacerdote, e São Salomão, que era um leigo cristão já na prisão. No dia 13 de março de 857, ambos foram martirizados. Antes de morrerem, eles transformaram a cadeia num oratório e cultivaram uma bela amizade. Ameaçados e questionados, nunca renunciaram à sua fé. Foram separados por ordem do governante, mas permaneceram fiéis a Deus. Condenados à morte, ajoelharam-se, abraçaram o crucifixo, a cruz de Cristo, e degolados foram martirizados. Uma oração. Pela virtude dos mártires de Córdoba, Santo Rodrigo e São Salomão, peço a graça de não mais trair Jesus em meus atos, palavras e pensamentos, que eu seja fiel até os últimos momentos de minha vida. Santos Rodrigo e Salomão, rogai por nós. Outros beatos e santos que o martirológio romano lembra neste dia 13 de março. São Macedônio, presbítero, Santa Patrícia, sua esposa, e Santa Modesta, sua filha, em Nicomédia, na Bitínia, hoje a cidade de Izmit, na Turquia, no início do cristianismo. São Sabino, mártir de Hermópolis, no Egito, século IV. Santa Cristina, mártir na Pérsia, atual Irã, ano 559. São Piêncio, bispo de Poitiers, Aquitânia, atual França, século VI. São Leandro, bispo de Sevilha, Espanha, irmão dos santos Isidoro, Fulgêncio e Florentina, ano 600. Santo Eudrado, abade no mosteiro de Novalesa, junto ao Monsenísio, no Vale de Susa, Piemonte, Itália, ano 840. Santo Ansovino, bispo em Camerino, no Piceno, atual região de Marcas, na Itália, 868. Beato Pedro II, abade no mosteiro de Cava de Tirrene, na Campania, Itália, 1208. Beato Agnello de Pisa, presbítero em Oxford, na Inglaterra, ano 1236. Beata Francisca Trerret, virgem da Congregação da Caridade e mártir em Ernée, no território de Maillet, na França, ano 1794. E no Brasil, do belíssimo estado da Bahia, hoje também dia 13 de março, comemora-se Santa Dulce dos Pobres. Dulce Lopes Pontes, nascida Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, virgem da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, que dedicou totalmente mais de 50 anos da sua vida ao serviço do próximo, especialmente aos mais carentes, fundando em seu favor diversas obras, entre as quais podemos citar o Hospital Santo Antônio, o Centro Educativo Santo Antônio, a União Operária São Francisco e o Centro Operário da Bahia, ano 1992. Irmã Dulce, Santa Dulce, canonizada recentemente pela Igreja Católica. E também Santos Rodrigo e Salomão mártires e demais santos e santas deste dia 13 de março, rogai por nós.